Oi, gente, nós vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre a fenomenologia, particularmente aquilo que vem da obra do Russell. O Russell, que é o primeiro grande nome da fenomenologia, que vai dar o pontapé inicial para esse sistema filosófico aí a partir de 1900, com a publicação de Investigações Lógicas. Esse nome fenomenologia vem de fenômeno. Fenômeno é aquilo que se apresenta. O que isso quer dizer então? O Russell tem uma proposta de uma filosofia que volte às coisas mesmas, tal como elas se apresentam para nós, e não simplesmente ficarmos só voltados para a apreensão das coisas pela mente, por suas possíveis estruturas e processos, nem também nos perdermos em um suposto objetivismo em que estaríamos completamente tomados pelo objeto, desconsiderando os processos de conhecê-lo, ou os atos de consciência, como podemos dizer aqui com a fenomenologia. Essa consciência, ela é dotada de intencionalidade. Isso quer dizer que, quando falamos de consciência, nós estamos sempre falando dos seus atos em relação com um objeto. Não existe uma consciência pura sem essa relação, e aí está a sacada da fenomenologia. A gente sempre vai estar falando então de uma consciência direcionada pelas coisas, que é puxada pelas coisas, né? Aquilo que se apresenta a nós é o fio condutor dessa consciência, é que vai dirigindo essa consciência com esse convite que faz a ela. Essa intencionalidade compreende então uma intenção significativa, quando a gente tem o conteúdo do objeto, não é? Apenas aí se limitando ao seu significado, àquilo que atribuímos ao objeto. Nós vamos falar de intuição com a fenomenologia quando esse objeto ele preenche essa intenção com algum grau de sua evidência. Então eu posso pensar, por exemplo, em uma fruta sem ela estar aqui presente, mas quando eu a vejo, quando eu sinto seu cheiro, algum grau de evidência está se apresentando de forma que eu possa, aqui de uma maneira bem simplista, evidentemente, intuir esse objeto que se está apresentando a mim, que é a maçã. Isso tudo constitui então um ato de conhecimento, ou um ato cognoscente, num linguajar mais técnico, mais preciso. Isso tudo é um ato noético. Aí vamos colocar duas palavras, mas não são difíceis de se entender, tá? Esse ato ele é composto pela noesis, que é seu aspecto que diz respeito ao sujeito que conhece, a esse que se desdobra sobre o mundo, que aceita o convite do fenômeno, não é? E aí uma fenomenologia que se dedique a esse aspecto é uma fenomenologia da consciência de seus atos. Quando a gente fala já de noema, estamos falando dos aspectos que dizem respeito ao objeto, mas enquanto fenômeno, não um objeto puro que não depende da gente. Eles existem, é claro, mas a gente está interessado aqui na relação dos objetos com essa consciência que os conhece. Então o noema é esse aspecto objetivo, digamos assim, porque diz respeito ao objeto, mas não essa objetividade pura da ciência positivista. Nós estamos falando desse objeto na relação com a consciência, puxando a consciência, digamos assim, para que o conheça. Esses objetos todos estão aí no mundo, e o mundo então é esse conjunto aí de possíveis que se abre à nossa experiência. O que é essa experiência? A experiência ela é fundada por atos de conhecimento, não é? Por esses atos cognoscentes que eu acabei de falar, situados em um momento, situados em um espaço.
e isso constitui o seu caráter de fato, sua faticidade. Via de regra, a gente vai falar dessa faticidade enquanto individual ou contingente, quer dizer, uma faticidade, tá, via de regra, vai dizer respeito então desse conhecimento de um fenômeno em um aspecto individual, que diz respeito a apenas um indivíduo, que eu não posso universalizar. Entretanto, mesmo nesses aspectos contingentes, eu vou encontrar aquilo que possa ser universalizável, do qual aquilo faz parte. E aí a gente chega no ponto que eu realmente quero entrar aqui, que fala a respeito da necessidade que nós temos então de promover a redução fenomenológica, não é? Que eu vou suspender os juízos a priori e eu vou também suspender as minhas particularidades na relação com aquele objeto que eu conheça. Suspender não é ignorar, repetindo, na individualidade daquilo que eu estou conhecendo, existem os aspectos essenciais, que eu posso compreender nessa particularidade, mas eu preciso suspender essa particularidade para chegar a esses aspectos essenciais. A essência de um fenômeno é aquilo então que vai manter-se em suas diversas peculiaridades, né, as suas diversas evidências, em suas diversas individualidades, vai ter aí um aspecto que se mantém, que mesmo que eu possa variar ao infinito dentro de uma lógica, esse fenômeno, a forma como o objeto se apresenta a nós, mesmo variando dentro de uma lógica, vai ter algo aí que se mantém. Essa é a essência, não é? É aquilo que mostra o que esse indivíduo é, certo? Mas aí participando então daquilo que o define de forma mais geral. O exemplo clássico, bastante conhecido, é o do triângulo. O que define o triângulo, né? Ele tem uma figura geométrica de 3 lados, cuja soma interior dos seus ângulos é igual a 180 graus. Nós temos aí então, e esse exemplo é tomado pelo Russell não à toa, né? O Russell era matemático e também a matemática pura, aí, vamos assim dizer, ela é uma ciência eidética por definição. Ela vai então realmente poder desnudar as essências dos fenômenos para nós. Você pode variar o triângulo quantas vezes quiser, fazer ele grande, pequeno, em seus diversos formatos, isósceles, escaleno, triângulo, retângulo, não é? Mas você tem essas características que se mantêm. Essas características que se mantêm são a essência daquilo que nós chamamos então de triângulo, não é? Nós estamos aí então dessa evidência apodítica. Quer dizer o quê? Que ela basta por si só, que a gente chega num ponto em que a gente pôde então ir elucidando nossa relação com o fenômeno e elucidando aquilo que ele vai apresentando para a gente, de maneira a gente achar então algo que é evidente por si só, que é então a sua essência. E aí o Russell vai falar que evidentemente isso não se trata de algo aplicável às ciências da natureza, porém as ciências da natureza disso dependem. Porque as ciências da natureza para Russell não se sustentam em pé sem essa reflexão ou sem esse pensar eidético, não é? Sem essa ciência eidética, como ele fala em algum momento, que vai então tomar os fenômenos em suas essências, naquilo que os define juntamente com a razão, e não a partir apenas de sua facticidade, daquilo que se toma como fato, tanto é que ele chama as ciências naturais de ciências de fato. A filosofia ou essa ciência eidética
fica em pé sem as ciências de fato, mas as ciências de fato sem a eidética não permanecem em pé. Para nós aqui da psicologia, eu penso que é muito importante nós pensarmos em como que a nossa técnica e as teorias que utilizamos para as nossas práticas lá na faticidade das coisas, não é? Em como as coisas se dão na hora de trabalhar, elas não vão se sustentar sem o pensamento mais amplo, sem o pensamento que vai à essência das coisas, que vai problematizar todo o nosso agir e os fenômenos com os quais a gente se depara dentro de sua essência, que faz parte então de uma generalização maior, uma generalização eidética, que diz respeito então que é esse mundo que se apresenta para a gente. Muito bem? Lembrem-se sempre que assistir o vídeo não é suficiente, leiam o texto. Valeu, gente, e até uma próxima.